Estudo Bíblico 1 Samuel 28, verso 1. Fica sabendo. Aques indica que sua benevolência para com Davi acarreta certas obrigações. A mesma frase em hebraico é usada na advertência que Salomão deu a Simei em 1 Reis 2, versos 37 e 42. Verso 2. Saberás. As palavras "quanto pode o teu servo fazer" não continham promessa explícita de assistência fiel em caso de guerra com os israelitas. A expressão "teu servo" era simplesmente a forma comum de se expressar diante de um superior. A ironia da resposta ambígua de Davi, este adotará em favor de Aques ou contra ele, tem seu paralelo na ironia, talvez inconsciente, da resposta de Aques. Minha guarda pessoal. Supõe-se que a oferta de Aques dependesse do desempenho de Davi na batalha. À luz da vitória de Davi sobre Golias, capítulo 17, versos 49 a 54, é presumida a má reputação entre os israelitas. Aques manifestava considerável confiança na lealdade e habilidade de Davi, pois guarda pessoal significa literalmente guardião da minha cabeça. Versos 3 a 13. Tendo-se privado de todo e qualquer meio de discernimento espiritual legítimo, como resultado da própria desobediência e rebelião, Saul enveredou para mais uma insensatez, buscando o mesmo recurso, uma médium, que havia banido da terra prometida. Saul prometeu garantir a segurança da médium em nome do mesmo Deus a quem desobedecia. Contudo, a inexorável curiosidade de Saul em consultar Samuel, apesar deste estar morto, foi satisfeita pela disposição da médium em fazê-lo subir. Verso 3. Samuel era morto. Capítulo 25, verso 1. A morte de Samuel sinalizou o fim de uma era. Os médios e os adivinhos. Embora a expulsão por Saul dos médios e espíritas esteja em total conformidade com a lei de Moisés, Levítico 19, 31, 20, versos 6 e 11, Deuteronômio 18, 11, isso é só uma demonstração parcial de zelo pela religião de Israel. Saul, ao consultar uma médium, indica claramente sua própria infidelidade e desobediência. 1 Crônicas 10, verso 13. Ao passo que Levítico 20, verso 6, diz que semelhante pessoa deve ser eliminada do seu povo. Até mesmo Saul entendia isso, já tendo tratado dessa questão no passado. Verso 4, Sunem. Localizado um pouco ao sudoeste da colina de Moré e 25 quilômetros ao sudoeste do Mar da Galileia, Sunem era o local do arraial dos filisteus na véspera da batalha em que Saul viria a morrer. Capítulo 31. E se acamparam em Gilboa, e muito se estremeceu. Saul acampou no mesmo terreno onde Gideão e seus homens se acamparam. A fonte junto à qual Gideão acampou chamava-se a fonte de Arode, Juízes 7, verso 1, isto é, a fonte do tremor. Saul acampou ao seu lado da mesma fonte e muito se estremeceu. Verso 5. Verso 5. Muito se estremeceu seu coração. Saul havia se escondido quando fora escolhido pela sorte para ser o rei. Capítulo 10, verso 22. Quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, foi mudado. Capítulo 10, verso 6. Mas depois que o Espírito partiu, capítulo 16, verso 14, ele teve medo e perdeu o ânimo diante de Golias, capítulo 17, versos 11 e 24. Ele sentiu medo em Gilgal, quando foi confrontado pela grandeza esmagadora do exército filisteu, capítulo 13, versos 11 e 12. Saul também tinha medo de Davi, pois sabia que o Senhor era com ele, capítulo 18, versos 12 e 29. Porém, Saul devia temer a Deus e não as pessoas. O homem com medo é derrotado antes da derrota.
Verso 6. O Senhor não lhe respondeu. A consulta por Saul foi instigada pela ansiedade, verso 5, e não pela piedade. A recusa do Senhor em responder relembra a ameaça em capítulo 8, verso 18. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul rejeitara o Senhor e, como consequência, foi rejeitado pelo Senhor. Capítulo 15, verso 23. Assim foi excluído dos meios normais de buscar os conselhos de Deus. Enquanto Davi tinha o profeta Gade no seu séquito, capítulo 22, verso 5, é improvável que houvesse um profeta verdadeiro acompanhando Saul. Além disso, a estola sacerdotal legítima, contendo Urim e o Tumim, capítulo 2, verso 28, passou a fazer parte das possessões de Davi, através de Abiatar, capítulo 23, verso 6. Verso 7. Apontai-me uma mulher que seja médium. No desespero de Saul, ele buscou a própria fonte que tinha banido da terra anteriormente, verso 3. Apesar do banimento, o servo de Saul sabia exatamente onde encontrar uma médium. Endor há muito estava relacionada na memória do povo judeu com a grande vitória de Débora e Baraque sobre Sísera e Jabim. Josué 17:11 testifica acerca de uma influência cananeia persistente em Endor, que ficava uns 8 quilômetros ao norte de Sunem. Verso 4. A rocha dessa vila nas montanhas está cheia de cavernas, uma das quais contém uma pequena fonte e pode muito bem ter sido o cenário da feitiçaria. Saul, para chegar a Endor, teve que ir além das linhas dos filisteus. Verso 8. Foi de noite. Era uma perigosa viagem de 11 a 12 quilômetros, parte da qual contornava o acampamento dos filisteus. Verso 11. A questão se a mulher realmente possuía o poder de se comunicar com os espíritos dos mortos, ou se ela iludia outros dizendo possuí-lo, ou se era simplesmente uma impostora declarada, diferentes autores respondem de diferentes maneiras. Para os antigos rabis, o espírito de Samuel realmente apareceu conforme a tradução da Septuaginta, em 1 Crônicas 10:13. E Samuel, o profeta, respondeu-lhe. Tertuliano e Jerônimo defendiam que a aparição de Samuel foi uma ilusão diabólica. Nós estamos com esses últimos. Seria incoerente que, uma vez que Saul não foi respondido pelo Senhor por várias formas, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, verso 6, viesse ele agora receber uma resposta através do finado profeta Samuel. Se fosse mesmo Samuel falando através da necromante, o Senhor agora estaria respondendo, pois Samuel não falaria de si mesmo. O autor de Crônicas, ao relatar as causas da morte de Saul, 1 Crônicas 10, versos 13 e 14, diz que este morrera porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor. Verso 12. Tu mesmo és Saul. É difícil compreender porque ela não reconheceu imediatamente o mais alto de todos os israelitas. Talvez as trevas o escondessem dela. Verso 14. Entendendo Saul que era Samuel. Segundo parece, Saul reconheceu Samuel quando a médium descreveu sua capa. O destino da monarquia de Saul tem sido simbolizado de várias maneiras por capas, e a alusão à capa de Samuel relembra o pronunciamento devastador em capítulo 15, verso 28. Ver também capítulo 18, verso 4 e 24, versos 4 a 6. Verso 15. Por que me inquietaste? A mediunidade é um pecado gravíssimo condenado pela Bíblia de ponta a ponta e é castigada com pena máxima, pena de morte.
Levítico 20, verso 27, Deuteronômio 18, versos 10 a 12, Atos 16, 18 e Apocalipse 21, 8. Dizer que Deus permitiu o aparecimento de Samuel mediante a pitonisa, verso 11, é afirmar que Deus permitiu a Samuel pecar gravemente. Consultar os mortos, ou os falsos mortos, é pecado igual ao de feitiçaria e ao de idolatria, capítulo 15, verso 23. É pecado cuja prática Deus não permitiu a ninguém, absolutamente a ninguém, e muito menos a Samuel, que era o segundo dos profetas quanto à importância depois de Moisés no Antigo Testamento. Jeremias 15, verso 1. Verso 20. Estendido por terra, literalmente na plenitude de sua estatura. Exausto como estava pelo jejum, Saul desmaiou por causa do choque de ouvir o pronunciamento de seu destino. Versos 23 a 25. No leito, provavelmente a plataforma ao longo da parede, que no Oriente serve de assento de dia e de cama à noite. A mulher atendeu suas necessidades físicas e ele retornou ao acampamento para aguardar o seu destino.